Vamos continuar onde a gente parou na aula passada. A gente estava falando sobre a verdade e aconteceu de novo. Toda semana, Mina Shamayim, acontece o mesmo fenômeno que, Baruch Hashem, eu estava procurando alguma coisa só para complementar aqui no Orchot Tzadikim. Eu estava dando uma olhada no livro Mirtav Elial, do Rav Elial Dessler, Zecher Tzadik Livrachá, e eu fui procurar um pouquinho sobre, eu sei que ele tem uma definição muito interessante sobre o que é verdade, o que é mentira, e sobre o que ele fala para embasar o conceito dele sobre verdade e mentira, na Parashá da semana, na enganação que o Jacó fez com o próprio pai para pegar Brahá, para entrar como se fosse o irmão. Mina Shamayim, a gente vai tentar entrar, se der um tempinho, a gente pega o finalzinho da aula para ver o que o Rav Eliel Dessler ele fala sobre a Parashat Shavua e o conceito que a gente começou a levantar na aula passada sobre o que é verdade. Tem aquele famoso ditado, né? Verdade doa a quem doer. Será que é assim mesmo? Será que, para falar a verdade, a gente pode falar o que a gente quiser, o que a gente tem vontade? E, com certeza, a gente vai ver que não é tão simples assim, que você pode machucar uma pessoa, que você pode tratar mal uma pessoa, simplesmente para falar a verdade. Só uma prova, depois a gente vai se aprofundar, mas uma das proibições mais graves da Torá, que a gente tem consequências até hoje em dia, é uma transgressão chamada Lashon Hará. O que é Lashon Hará? Falar mal de uma pessoa, mas falar a verdade. Eu estou falando a verdade sobre uma outra pessoa e eu estou falando mal dela. Eu vi uma pessoa fazendo uma coisa errada, eu sei de uma pessoa que tem um traço de caráter negativo, e é verdade o que eu estou falando sobre ela. Isso é uma das transgressões mais graves de toda a Torá. O nosso Beit HaMikdash foi destruído por causa disso. Então, a gente está vendo que sair falando a verdade do jeito que a gente quer nem sempre é a vontade de Hashem, nem sempre vai ser uma mitzvah. Então, falamos na aula passada sobre a verdade, não só na nossa boca. Óbvio que da nossa boca a gente tem que ser cuidadoso com tudo que a gente vai falar. Sempre que a gente precisa falar alguma coisa, é bom falar com uma ambiguidade, se precisar, mas que da nossa boca não saia mentira, nem se for por brincadeira, nem se for para convencer alguém de uma coisa positiva, mas temos que tomar muito cuidado. E a gente falou mais do que a verdade na boca, é a verdade no coração, que a gente não pense uma coisa no coração e a nossa boca está falando outra coisa, para a gente não ser hipócrita, para a gente não falar como de bar no dofe. O que quer dizer de bar no dofe? Nós falamos com duas caras, nós falamos, infelizmente, com hipocrisia. Isso é uma coisa muito feia pela Torá, essa hipocrisia, essas duas caras que a gente acaba tendo quando o nosso coração e a nossa boca não estão alinhados quando a gente fala alguma coisa. Vamos continuar, ele fala o seguinte: Kola dover emet bilvavó, todo aquele que fala a verdade no seu coração, e ele não quer nem mesmo pensar em mentira. Quer dizer, até no coração dele, ele é rigoroso com a verdade. Afilo dvarim sheloit kaven lahem, mesmo que ele não tenha intenção. Kol dvarav umarchevotav idkayemu. Essa pessoa tem uma garantia que todas as palavras e todos os pensamentos dela vão se concretizar. Shenemar vetigzar emet vayakam lach. Se você vai fazer as coisas, vai decretar as coisas, viver com emet, então Hashem ele vai estabelecer para você. O Misheu Ishemet, e quem vai se transformar numa pessoa da verdade, uma pessoa que vive a verdade, Behol Masal Matan Shelo, em todos os seus negócios. Mas negócios, todo mundo mente, todo mundo nas propagandas, daquela exagerada. Tem um marqueteiro que o cara é especialista em dar aquela pincelada para mudar um pouquinho as coisas. Não é porque todo mundo faz que a gente tem que fazer. Então, esse é um dos argumentos que as pessoas mais usam. Não, mas
todo mundo faz isso, todo mundo fala aquilo, e não vai ter problema, vai ter bastante espaço. Se a pessoa segue isso, porque ele acha que não vai ter bastante espaço lá embaixo, vai ter espaço para todo mundo que faz errado. Então, a gente não pode se apoiar de querer fazer errado porque todo mundo faz. Isso não torna a coisa certa e não faz com que a coisa seja menos grave porque todo mundo faz. Então, na compra e venda de coisas, é proibido a gente falar mentira. Quando você quer vender um produto, tentar enganar as pessoas, tentar empurrar um produto que você sabe que não é bom. Aquela vendedora da loja, né, que você experimenta a calça, você não consegue nem respirar com a calça, e a pessoa vira para você e fala assim, olha, caiu muito bem em você esse terno. Mentira, está horrível, está vestindo mal, está apertado, mas a pessoa quer empurrar e, infelizmente, acaba falando mentira. Ren Bealvaá, também na questão de empréstimos, a gente tem que ser sempre 100% honesto. Leolam Yomar Barishon Sov Dato, desde o início, abre o teu coração, fala quais são as tuas intenções reais. Veiargil Kolotam Amitaskemimo, Sheideu Shelo Yeshaner. E começa a ensinar também todo mundo que trabalha para você, todo mundo da tua empresa, todo mundo da tua loja, que trabalhem com emet, quer dizer, não adianta a loja ser sua e o vendedor ser um mentiroso, ser um enganador, porque você também está sendo conivente com a mentira, com a enganação do teu vendedor. Então, ensina todo aquele que trabalha para você a ser uma pessoa honesta. Então, que nem tem aquela famosa história do Abraham, ele tem uma lojinha e ele vai colocar o filho dele, o Jacozinho, para cuidar da lojinha dele o dia que ele não vai estar. Então, ele tem uma ótica, ele está vendendo óculos, e ele coloca o filho dele para treinar. Então, entra um comprador, o Jacozinho oferece lá para o vendedor uma armação, as lentes, o comprador gosta do preço, fecha, paga e leva o óculos. Então, o Jacozinho está feliz da vida, né, que Baruch Hashem conseguiu vender. Chega o pai dele e fala, está tudo errado, filho, você não sabe vender. Como assim, pai? Ele veio, eu ofereci para ele, ele gostou, e ele levou, falou, não, mas não é assim que vende, filho. Você fica olhando nos olhos do cliente. Quando o cliente perguntar o preço, você fala o preço. Se você vê que ele não se assustou, então aí você fala para ele, você fala, custa R$100. Se ele não se assustou, você fala, isso sem a lente. Então, quer dizer, você vai vendo pela reação do cara, e aí você vai falando, é sem isso, sem aquilo, e aí você vende para ele. Isso nas piadas é engraçado, na vida não tem graça nenhuma, a gente enganar, a gente ser desonesto, a gente tem que ser pessoas confiáveis, pessoas que aos olhos de Hashem, a gente é reto em todos os atos, e não é para ganhar um pouquinho mais de dinheiro que a gente vai contra o selo de Hashem, que é o selo da verdade. Então, também na nossa casa, lo yadiv lo yarsir, a gente não deve acrescentar nada, não deve diminuir nada, não só treinar os nossos vendedores da loja, mas treinar, educar, ensinar os nossos filhos a viver com emet, a falar a verdade. Como que a gente ensina os nossos filhos a falar a verdade? Vivendo com verdade, que a gente seja exemplo para os filhos da verdade, não como aquela criança que ele entra no ônibus, criança até 5 anos não paga. Então, o cobrador pergunta para a criança, quantos anos você tem? E o menino fala, eu tenho 5 anos. E o cobrador lá olha meio esquisito para o menino e fala assim, menino, me fala uma coisa, quando que você vai fazer 6 anos? Ele falou, assim que eu descer do ônibus. Quer dizer, você está ensinando a criança a ser mentirosa, você está ensinando a criança a não ser uma criança honesta. Então, teve um pai que ele leva os 2 filhos no jogo de futebol e ele está lá na fila para comprar os ingressos, o vendedor pergunta qual a idade dos teus filhos, ele falou, um tem 12 anos, um tem 7 anos. O vendedor vira e fala assim, olha, o senhor é bobo, porque até 5 anos não paga aqui no estádio. Se você tivesse falado para mim que ele tem só 5 anos, eu não ia saber que ele já tem 7. Ele ia passar por 5 anos, o senhor ia economizar o ingresso. Por que o senhor não falou que ele tinha 5 anos? Então, o pai respondeu para ele e falou, olha, você podia não saber que ele tem 7 anos, mas ele sabe. E eu não quero, por causa de um ingresso de um estádio de futebol,
ensinar meu filho que vale a pena mentir. Quer dizer, para ganhar R$20, R$30, você perde para sempre a educação do teu filho. Você ensina para ele que vale a pena mentir, vale a pena enganar. Por um pouquinho mais de dinheiro, a gente mente, a gente engana. Então, Deus nos livre, a educação começa justamente com os nossos atos, com o nosso exemplo, dentro de casa, dentro da nossa loja. Então, para os nossos vendedores, a gente ser um exemplo de retidão e um exemplo de honestidade sempre. Amar Raham, disse o sábio, Tadir Tassima Emet Le Umatcha, sempre coloca a verdade diante de você. Ratzalomar Sheyaseh Simanim Leatzmo. Olha que incrível, uma dica prática de como viver com Emet, como viver com a verdade. Faz sinais para você para lembrar de sempre falar a verdade. Kegon Lasot Masal Matan Sheizkor Shelo Yeshaker. Quando você for fazer negócios e você quer lembrar que você não quer mentir, Irtov Birtav, deixa isso escrito num papel. Veiavo Etzlo Toktav, e toda hora que você vai fechar um negócio, dá uma olhadinha naquele papel. Irebo Kodem Masaom Matanó. Antes de fechar qualquer negócio, olha aquele papel, aquele lembrete, que eu sou um Ishemet, eu sou um homem de verdade, e não um homem da mentira. E toma cuidado com cada palavra, com cada intenção, que realmente você está sendo honesto em todos os teus pensamentos e todos os teus atos. E também no teu local de estudo, na tua mesa de trabalho, seja uma pessoa honesta, coloca papeizinhos em todos os lugares. Então, em vez de colocar aquele papelzinho, não esqueça a minha calói, coloca o papelzinho, não esqueça da Emet, não esqueça de falar a verdade em todas as coisas que a gente fizer na vida. Sheiskor Beloi da Bersheker, de nunca falar mentira, de nunca enganar ninguém. O que deixa Loiskar le da Bera Emet, para a gente nunca esquecer de falar sempre a verdade. Até, né, nos filmes, né, que tem o juramento, você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Assim a gente tem que viver a nossa vida, só a verdade, nada mais que a verdade. Vechena Saihad, Katav al Kotlei Beito, o Bebeit Midrashó, Bekola Kotlim Lemala. Olha que incrível, ele fala que assim uma pessoa, ela fez na prática, ela escreveu nas paredes da casa dela e nas paredes da casa de estudos de Torá, Zahor Yom Amitah, Belot Eretah. Lembre-se do dia da morte e assim você não vai transgredir. Assim ele escrevia nas paredes da casa dele para todo o tempo lembrar por que a pessoa faz transgressões, porque ele esquece que um dia ele vai prestar contas, ele esquece que cada segundo aqui está valendo para a construção do Olam Abá dele. Então ele escrevia nas paredes para nunca esquecer, lembre-se do dia da sua morte para que você não transgrida. Então, Bezrat Hashem, uma dica prática, a gente ter um papelzinho em cima da mesa, a gente andar com um cartãozinho no bolso para lembrar, não falar mentira em nenhuma situação para se beneficiar, para ganhar algum proveito, para ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, não vale a pena o que a gente vai perder. Como a gente já falou algumas vezes na aula, a expressão valer a pena. Pena significa castigo. Olha que incrível o que a gente fala e não presta atenção. Será que vale a pena? Vale o castigo? O que você vai ganhar com uma transgressão? Você vai mentir sobre o teu filho para não pagar o ingresso dele? Vale a transgressão? Vale que você estragou a educação dele? Vale que você está fazendo uma transgressão da Torá para economizar R$20? Vale o castigo que vai vir por causa disso? A gente vai chegar à conclusão que com certeza não vale a pena, não vale o castigo, e a gente vai se controlar mais nos nossos atos. O Mishay no medaber eila emet irie veyari yamin veinatzel. Olha outra garantia que a Torá está dando para a gente. Aquele que fala só a verdade, ele vai viver, ele vai alongar os anos dele e ele vai ser salvo. Semer ledavar ma sheomer apasuk. Isso
o Orhot Tzadikim fala apoiado no passuco do profeta Irmial. O que fala o profeta Irmial? Ve'Hashem Elokim Emet, o Elokim Chaim, porque Hashem é o Deus da verdade, ele é o Deus da vida, o Melech Olam, e ele é o rei para toda a eternidade. Então, quer dizer, a gente vê que na mesma frase a Torá conecta Deus como sendo o Deus da verdade e o Deus da vida. Quando você se conecta com a verdade, automaticamente você está se conectando com uma vida longa, tanto nesse mundo quanto a vida eterna no Olam Abá. Toda vez que você vive com a verdade, você se salva de muitas transgressões da Torá. Ben lo yedaber ela emet, e a pessoa que vai só falar a verdade, yenatzel kol emei hayav, ele vai ser salvo todos os dias da vida dele, como está escrito, Torá temet aitá bepiu, a Torá da verdade vai estar na sua boca, ve'avla lo nimtza bisfatav, e não vai ser encontrado nos teus lábios nenhuma enganação, nenhuma transgressão, que malach Hashem tzvakotu, porque você vai ser um mensageiro de Hashem. Então, olha que incrível, Deus vai salvar a gente, você se transforma no mensageiro de Hashem, então Hashem vai te proteger, que não tenha nenhum tropeço, nenhuma transgressão, nada que possa te afastar do caminho correto. Então, duas dicas, dois grandes benefícios para aquele que fala a verdade. Deus vai proteger ele de outras transgressões e Deus vai learir e amar, vai estender, vai alongar os seus dias de vida. Amalahim Elionim, Rem Tzurat Emet, os anjos lá em cima, eles têm a forma de Emet, Venam Begufot, e isso não é a forma física deles. Aneshamot Yairu Mehem, Kaora Yotze Minashemesh, e as almas que têm também essa parcela, como dos anjos, essa parcela espiritual, ela pode emitir uma luz que é como a luz que sai do sol. Olha que incrível, está escrito que Adam Arishon, mesmo depois da transgressão dele, o calcanhar dele, que é a parte mais baixa do corpo, mesmo depois da morte dele, tinha um brilho mais forte do que o brilho do sol. Significa que a gente tem um potencial incrível. Ve'aneshamot hen kegufot, alken einam yodim anistarot, rak meat, mas todo momento que a alma ela está presa aqui no corpo, ela está presa aqui no mundo material, ela não tem acesso às coisas ocultas, às coisas mais elevadas, a não ser um pouquinho. Então, isso entra, por exemplo, naquele conceito no conceito do sexto sentido, ou no conceito dos sonhos que a pessoa tem, e são sonhos que têm um pouquinho de profecia, de coisas que vão acontecer. É a nossa Neshama que tem acesso a um pouquinho das coisas ocultas, o Bemarot Laila, em especial as visões da noite, né, nos sonhos. Então, tudo isso vem da capacidade da Neshama de ver a Emet, como a alma, ela é um ser espiritual, ela consegue ver as coisas da Emet, da verdade, mas todo momento que ela está presa no corpo, então ela perde o acesso aos mundos mais elevados. As almas, elas não se ocupam com as necessidades do corpo, a Iodea Soda Neshamot, Yaid Badavar, e aquele que conhece o segredo das almas, ele vai testemunhar sobre isso. Ve'achalomot me'em machshavot, e os sonhos são como os pensamentos. O lefi she'en kol machshavot emet, alken em kol achalomot emet, da mesma forma que nem todos os pensamentos são verdadeiros, assim também nem todos os sonhos eles são verdadeiros. O mishe margil atzmo sheyu kol machshavotav emet, aquele que vai se acostumar, viver uma vida que todos os pensamentos dele são pensamentos verdadeiros. Gam balaila iremarot emet, de noite também ele vai conseguir ter visões verdadeiras. Veyedá atidot como malachim, eles vão saber o futuro
como os anjos. Então, olha que incrível o que o Orhot Tzadikim está ensinando para a gente. Só resumindo, ele está falando o seguinte, que a alma ela é uma criatura espiritual, é uma criação espiritual de Hashem, e da mesma forma que os anjos, que eles são emet pura, eles são verdade pura, e eles conseguem enxergar todo o futuro, porque eles não estão presos numa parte material, o ser humano também tem a Neshama. A gente tem uma alma, e essa alma consegue se conectar com os mundos mais elevados, mas todo momento que essa alma está dentro do corpo, o corpo ele ofusca a visão da alma. Se a pessoa tem pensamentos puros, se a pessoa tem pensamentos verdadeiros, ele consegue permitir que a sua Neshama, que a sua alma, pelo menos no momento do sono, que a alma se desconecta parcialmente do corpo, que essa alma consiga atingir os níveis mais elevados e consiga ver a Emet. Mas se a pessoa ela pensa durante o dia inteiro mentira, enganação, traição, todos os tipos de erros, de enganações, então também de noite essa alma não vai conseguir se desconectar de toda essa mentira, de toda essa enganação e não vai conseguir ter acesso aos mundos mais elevados e não vai conseguir enxergar as coisas, as visões de futuro que uma pessoa tzadik, uma pessoa pura, uma pessoa limpa consegue enxergar. Até essa semana, Mina Shammai, minha mãe me comentou uma história do Baal Shem Tov, que é incrível a visão que eles têm de futuro, o quanto eles conseguiam saber coisas que vão acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, com todos os detalhes. Então, por que tudo isso? Porque eles vivem emet, eles vivem uma vida de verdade, de pureza. Então, a alma deles consegue se conectar com o mundo da verdade e eles conseguem saber exatamente tudo que vai acontecer no futuro. Viamedaber emet, aquele que fala a verdade, Ein malakamoa, não tem qualidade boa como essa. Lahen rosh dvarecha emet, o início das suas palavras deve ser emet, assim falou para a gente David Amelech no Teilim. Venemar, está escrito na Torá, midvar sheker tirhak, não só a mentira é feio, não só falar, pronunciar mentira, mas tudo que aproxima a gente da mentira, isso também já é ruim. Então, o que quer dizer? Até os pensamentos de mentira. Ah, mas eu não falei mentira, mas você pensou mentira, você viveu a mentira, isso já é negativo. Disso a gente também já tem que se afastar na vida. Gamta remizot sheladam e o emet, também todos os seus gestos, toda a tua forma de se comportar na vida tem que ser com emet. Kishar a emet gadol meod, porque a recompensa da verdade é uma recompensa muito grande. Lachen yargil atzmo leilech beemet. Então se acostuma em todas as coisas da vida, caminhar com a verdade, pensar com verdade, negociar com verdade, tudo faz de acordo com a verdade. A gente, infelizmente, chega atrasado para trabalhar, a gente esquece alguma coisa, o que a gente faz? A gente fala mentira. Ah, você esqueceu do meu aniversário? Imagina, eu ia te falar daqui a pouco. Mentira! Esqueceu, assume que esqueceu, fala a verdade. Olha, desculpa, eu estava com muita coisa na cabeça, realmente esqueci. Ou a pessoa chegou atrasado no encontro. Ai, você não sabe o trânsito. Mentira, saiu atrasado de casa, pede desculpa. Olha, realmente eu acabei atrasando, perdão, eu saí mais tarde do que eu deveria de casa. A gente deve se acostumar a falar a verdade o tempo inteiro. Parem para prestar atenção. A gente está falando mentira. E a gente usa aquela justificativa que não, eu estou falando mentira para a pessoa não ficar chateada. Não é verdade. A gente fala mentira, olha que é mentira para a gente mesmo que a gente está contando. A gente fala mentira porque a gente não quer assumir os nossos erros e a gente vive imersos na mentira. Então, a gente tem que ficar prestando atenção nas nossas palavras para que a gente seja cuidadoso e mesmo que vai ter um prejuízo, paciência, da próxima vez sai mais cedo de casa. Você marcou um compromisso nessa hora, então sai mais cedo para realmente
você conseguir fazer o que tem que fazer. Veilma Torá, veiedá emet. Então, estuda a Torá, saiba o que é verdade. A gente vai tentar chegar lá no Rav Dessler para a definição de verdade. Sheyuchal lasot mitzvot alamitatan keil hatan, para a gente poder cumprir as mitzvot de maneira verdadeira, conforme é a lei. O leolam yodela emet, e sempre confessa a verdade, fala a verdade. Afilo bedivrei agadá, mesmo em coisas que não são parte da Halachá. Tem, por exemplo, no Talmud, tem vários ensinamentos que são, às vezes, histórias, às vezes, coisas que não são tanto ensinamentos na prática. She'en bo kiyum mitzvot, coisas que não estão associadas com o cumprimento das mitzvot. Ilmad kedei sheyamin alev dvar emet. A gente deve estudar esse tipo de coisa para que a gente confie na verdade. Tem muitas vezes histórias, né, da Guemará que a pessoa lê e fala assim, isso aí não pode ser verdade. A gente está tão acostumado com a mentira, com a enganação, que quando a gente vê histórias da Torá, a gente tem dúvida se aconteceu ou não. Quer dizer, no Jornal Nacional a gente acredita, até nos políticos tem gente que ainda acredita até hoje, e na Torá é onde a pessoa vai colocar a desconfiança dela, faz o contrário. Na Torá, saiba que a Torá é emet, porque foi escrita por Deus, e as outras coisas, aí sim você deve desconfiar, até você ter certeza que é verdade, não sai passando para frente. Mina Shamayim, alguém me passou um vídeo essa semana sobre a ONU, era de um rabino super bem conceituado, mas eu fui checar, a informação está completamente distorcida. Então, quer dizer, às vezes até a pessoa pega uma ideia de um pronunciamento da ONU, eu achei muito estranho a forma como estava da ONU ter se expressado, não que eu coloque a mão no fogo pela ONU, muito pelo contrário, mas não acreditei que eles fariam um pronunciamento, né, que vão acabar com a instituição da família, que vão acabar com a propriedade particular, que tudo vai virar um grande socialismo no mundo, e eu fui checar, e infelizmente não é verdade, tem circulado muito isso pela internet, famosa fake news, e infelizmente até um rabino bem conceituado acabou gravando um vídeo sobre essa carta, mas infelizmente não é uma carta verdadeira, nunca foi feita essa declaração, pelo menos não oficialmente em nome da ONU. Ve'al tevosh lekabel emet me'ez adam sheyeh, e não tenha vergonha de receber a verdade de qualquer pessoa que seja. Às vezes a pessoa tem vergonha de saber a verdade de alguém que é menor que ele, tanto numa classe social, na classe econômica. Afilo mikatan shebaktanim venivzer, mesmo uma pessoa pequena, uma pessoa desprezada, se ele vai te mostrar a emet, assume a emet com alegria, não tem que ter vergonha nenhuma de assumir a verdade. Afilo ahi tekabela emet mimeno, mesmo assim, recebe a verdade dessa pessoa. Se vem alguém, muitas vezes a gente fala assim, mas quem é essa pessoa? Não tem moral nenhuma para me chamar atenção. Mas o que importa se essa pessoa tem moral ou não tem moral? Se ela está te chamando atenção, pode ser que você está fazendo uma coisa errada. Então, não importa se ela tem moral ou não, se ela também faz coisas erradas, isso aí não tem nada a ver com o teu processo de conserto. Então, escuta, mesmo alguém que não tem moral nenhuma, uma pessoa baixa, uma pessoa desprezível, se essa pessoa está falando do emet, escuta dela. A gente sabe uma história incrível do Talmud, do Rabi Elazar ben Durdai, era um urachá, uma pessoa horrível que vivia a vida dele, torrando o dinheiro dele atrás de prazeres, ele gastava todo o dinheiro dele procurando sempre aonde tem um prazer novo, e, infelizmente, uma mulher de baixíssima reputação, ela uma vez jogou uma coisa na cara dele, a hora que ele escutou aquilo daquela mulher, ele falou, uau, aquilo pegou tão forte nele que esse foi o começo do processo de tchuvá. Se uma mulher desse nível tão baixo, ela me falou uma frase dessa, significa que eu preciso mudar. Então, olha que incrível, ele não teve vergonha de assumir que ele estava errado,
Ele podia ter virado para a mulher e falar: você tem moral de falar de mim alguma coisa? Que moral que você tem? Você é pior que eu. Não, ele recebeu, ele confessou os erros dele, ele assumiu e ele fez chuvá e ele foi recebido no Lamabá. Olha que incrível, saiu uma bat-kol, uma voz celestial, e falou que o Rabi Elazar Ben Durdai era um rachá completo, mas em um instante ele virou um tzadik. A chuvá que ele fez, o reconhecimento, o arrependimento de ter vivido uma vida de mentira, ele conseguiu fazer em um instante uma chuvá completa. Aonde começa? Assumindo a verdade, não importa de quem vem, não importa se a pessoa é baixa, se é desprezível, escuta a emet de quem está te falando a emet e muda. Se a pessoa não tem moral para ela, pega para você, para a tua vida e constrói, conserta os teus erros, mesmo que essa pessoa é uma pessoa desprezível. Que Margalit Tovar Shei Beyad Katan Venivze. Olha que incrível. Se fosse uma pessoa baixa, uma pessoa desprezível, ele tivesse com uma pérola na mão, essa pérola perde o valor porque está na mão de alguém desprezível? Essa pérola continua sendo incrível, especial, de valor inestimável. Não importa se ele está na mão de um rei ou se está na mão de uma pessoa pequena. Assim também são as críticas, assim também a emet. É uma joia, não importa na mão de quem a emet ela está, recebe a emet e pega para a tua vida e muda a tua vida, porque é assim que a gente acaba crescendo. Afiluahi Hashuvá Ike Margalit. Sempre a verdade vai ter o valor de uma pedra, uma pérola, alguma coisa de valor inestimável. Ato Sheiriha Agalut. E agora que, infelizmente, a nossa galut, o nosso exílio, ele está se alongando tanto, já estamos há quase 2000 anos esperando a reconstrução do Beit HaMikdash, esperando para poder voltar para casa. Yerushalayim Abnuyá, a cidade de Yerushalayim reconstruída. Por que tudo isso? Bavonoteinu Arabim, por causa das nossas averot, como a gente falou, em especial Lashonará, falar mentira, ser pessoa enganosa. Yoter Midai, olha quanto está demorando para a gente poder voltar para casa. Yesh le Israel le ibadel mihavlei olam. A gente tem que se afastar das vanidades do mundo. A gente, infelizmente, acabamos de passar por uma campanha eleitoral, não dá para saber quem fala mais mentira, quem é mais hipócrita, quem é mais... É desprezível isso, a gente tem que se afastar de todo esse tipo de coisa, se afastar de fake news, se afastar de fraudes, qualquer tipo de enganação. Não, é em nome de Deus. Mentira, não é em nome de Deus, é em teu nome, para o teu benefício. A gente tem que se afastar de todo esse tipo de coisa. Os políticos cada vez mais falam em nome de Deus, mas o dinheiro vem para o bolso deles, não está indo para Deus, e nem para os pobres, e nem para os necessitados. Então, a gente precisa, Bezrat Hashem, se afastar de toda a vanidade, de toda a mentira, de toda a enganação. Velehoz bechotamo shelakadosh baruhu sheu emet. E segurar com toda a força no selo de Hashem, que é a verdade. O lekadesh atzmam av bemutar lahem. E a gente deve se santificar, mesmo nas coisas que são permitidas. Então, tudo fazer com controle, tudo fazer de maneira equilibrada, com a cabeça no lugar. Veshelole shaker, lole Israel, velole goi. E nunca falar mentira, nem para um outro Yehudi, nem para ninguém de outros povos. De novo, um erro que muitas pessoas tropeçam, de achar que não tem problema falar mentira e mentir e enganar os outros. Velole atotam beshuminyan, e não enganar ninguém em nenhum assunto. Shenemar, Sherit Israel, lo yasu avla, os remanescentes de Israel não vão fazer nenhuma transgressão. Veloi dabru kazav, não vão falar mentiras. Veloi matze bepihem, leshon tarmit, e na boca deles não vai ser encontrada nenhuma linguagem de enganação. Beog Tiv, também está escrito no profeta Hoshea,
Vezarati ali baaretz, e eu vou plantar para mim na terra. O que quer dizer isso que eu vou plantar para mim na terra? Kluma damzorea seá. Ninguém planta uma certa quantidade de sementes, eila lernis kamakurim, a não ser para colher uma quantidade muito maior. Ninguém trabalha no campo para perder dinheiro. A pessoa comprou R$ 100 de sementes, ele não quer colher R$ 100 de produtos agrícolas, ele quer colher muito mais que isso. Kar zaraka dos Baruchu Israel bearatzot, que deixem tosfu alechem gerim. Olha que coisa incrível, quando Deus espalhou a gente em todos os países do mundo. A Galut, Deus podia ter destruído o nosso Beit HaMikdash, mas deixa a gente lá em Eretz Israel. Por que Deus espalhou a gente no mundo inteiro? O que a gente está fazendo aqui, no meio do Brasil, no meio desses políticos, de toda essa mentira que tem aqui? Kol zman shehem mitnagim imahem belo mirma yedavku bahem. Todo momento que o povo judeu se comportar de uma maneira honesta, de uma maneira correta, os outros povos vão aprender com a gente, vão se conectar com o povo judeu. Olha o Kiddush Hashem, a gente está aqui para quê? Para fazer Kiddush Hashem, para santificar o nome de Deus, para pessoas que vão olhar o que acontece lá fora, na política, no trabalho, na enganação. Pessoas contratam empresas para mentir, para enganar, para fazer com que o produto é uma porcaria. Mas, uau, olha a propaganda. A propaganda é de cerveja, mas tem mulher sem roupa. A propaganda é de cigarro, mas tem carro, tem o cara montado no cavalo, a liberdade, mentira. O mundo de mentira. Quanto mais escuridão, a luz ela brilha mais forte. O povo judeu foi espalhado em todos os lugares do mundo para a gente fazer Kiddush Hashem, para a gente santificar o nome de Deus com o nosso comportamento. E isso vai fazer com que todos os povos respeitem o povo judeu e queiram se aproximar da gente. É impressionante. Olha, eu ando na rua, eu acho maravilhoso isso. Muitas vezes pessoas me param na rua, já me aconteceu muitas vezes. A pessoa vira para mim e fala assim: o senhor é rabino? Eu falo: sim. Então, rabino, eu queria falar que eu sinto muito orgulho do povo judeu. Eu não sou judeu, mas eu gosto de ler livros judaicos e eu gosto de aprender muito sobre a religião de vocês. Isso é Kiddush Hashem, isso é lindo, é maravilhoso que a gente pode fazer. Uma vez o meu irmão, no processo de tchuvá, ele começou a andar de kippá na rua, ele ainda estava com vergonha, aquele primeiro momento que você sai na rua andando de kippá, que parece que todo mundo está olhando para você. Ele foi ajudar uma vez uma senhora a carregar uma sacola de supermercado. A senhora virou para ele e falou: só um judeu para fazer um ato bonito como esse. Ela não tinha pedido nada, ele foi se oferecer, ele foi ajudar. Olha que oportunidades que a gente tem de fazer Kiddush Hashem, principalmente com Emet, falando a verdade. No mundo de mentira, no mundo de escuridão, cada verdade ela brilha muito mais. Primeira capa do jornal, quando um taxista ele devolve uma carteira com dinheiro que esqueceram no táxi dele. Isso é obrigação da Torá, ele não fez nada de especial. Isso é obrigação, mas o mundo está tão escuro que a pessoa fazer o que é certo é primeira capa do jornal, é estranho, é anormal a pessoa ser honesta. Então, a gente tem uma oportunidade incrível de fazer Kiddush Hashem perante todos os povos do mundo. Bekol Zman, Ine HaKadosh Baruch Hu Ifkid al Gezel Shel Reshaim. Olha como Deus ele é rigoroso com a enganação, com o roubo dos Reshaim, dos perversos. Shenemar Vatimale Haaretz Hamas. Está escrito que o decreto do dilúvio ele foi selado por causa do roubo, um tipo de roubo chamado Hamas. Então, olha como Deus é rigoroso sobre enganação, sobre roubo. Hamas não é um roubo de assalto à mão armada, não é um roubo da pessoa sair descarado no meio da rua roubando. Hamas é muitas vezes você pegar uma coisa que a pessoa não quer vender, mesmo que você paga por isso, isso também é chamado de enganação. Maaseh Berab Shimon ben Sheta.
Olha a história que aconteceu com o Rav Shimon ben Shetach, Shekanah Hamor Mishmaeli Errad. Ele comprou um burro de um árabe que estava vendendo. Al-Hut al-Midav, o Matsu Even Tová, Tluya Betzavaró. Quando os alunos dele foram olhar esse animal que o Rav tinha comprado, eles viram que tem uma pedra preciosa pendurada no pescoço desse burro. Amruló, falaram para ele, Rabi, Birkat Hashem Hitashir. Rabi, olha, está se cumprindo as palavras de Shlomo Amelech, que a brachá de Hashem vai tornar rico as pessoas honestas. Amar Lahem, olha aqui que o Rav Shimon ben Shetach respondeu. Hamor Kaniti, Even Tovalo Kaniti. Eu comprei um burro, não comprei uma pedra preciosa. Allah Veizir Leotah Ishmaeli. Ele foi lá e devolveu a pedra preciosa. Ele estava milionário. Ele falou, de jeito nenhum, não comprei isso, eu comprei um burro, não a pedra preciosa. Isso veio por engano. Carai lá votou Ishmaeli. Esse árabe falou para ele, Baruch Hashem Elokei Shimon ben Shetach. Abençoado seja o Deus do Rav Shimon ben Shetach. Olha que Kiddush Hashem incrível, a possibilidade de santificar o nome de Hashem. Beken Yesh Berushalmi, também no Talmud Yerushalmi, ele traz uma história. Chachamim Askeinim, Kanu Hitim Nagoim. Os nossos sábios, alguns sábios anciãos, eles compraram trigo dos goim, de não-judeus, o Matsu Botzror Shel Maot, e no meio eles encontraram um pacote de dinheiro que tinha caído por engano. Veirziru Lahem, imediatamente eles foram devolver. Não, mas a Allahá é que pode pegar, a Allahá é que pode ser seu. Eles foram devolver. Kiddush Hashem, dá para santificar o nome de Deus. Amru Agoim, olha o que eles falaram, os vendedores. Brich Elahon de Yudai, bendito seja o Deus do povo judeu. Olha que Kiddush Hashem, que santificação do nome de Deus que a gente pode fazer. Behen Yesharbe Masim Sheirziru Mipnei Kiddush Hashem. Tem muitos casos de pessoas que devolveram objetos, que devolveram dinheiro, e tudo isso para quê? Para santificar o nome de Hashem. O quanto Baruch Hashem a gente pode, às vezes, com quantias pequenas, mas mais ainda se a gente conseguir passar no teste, e mesmo com quantias grandes, a gente conseguir santificar o nome de Deus, passar nesse teste que não é fácil, mas uma oportunidade incrível para mostrar os nossos valores para todo mundo. Que Sheyeshemet lemata, quando tem verdade aqui embaixo, Deus também vai se comportar com justiça aqui no mundo. Shenemar Emet me'eretz titzmach, a Emet vai brotar da terra, vetzedek mishamayim nishkav, e Deus vai olhar lá de cima com justiça. Olha que incrível, então, se a gente se comporta com Emet aqui embaixo, a gente vai despertar lá no Shamayim, também a Emet, a justiça, a bondade. Lachen re'eh, sheyu kol inyanecha be'emet. Então, se cuida para todos os teus assuntos na vida serem com verdade. Raotov, mesmo que você vai ganhar ou perder com isso, mesmo que a pessoa perca dinheiro, mesmo que a honra dele vai ficar agora riscada. Ai, você atrasou no encontro. Não fala mentira. Se você saiu atrasado, fala a verdade para a pessoa. Ah, mas a pessoa não vai me olhar mais com os mesmos olhos. Você deveria ter pensado isso antes. Saísse mais cedo de casa. Fala a verdade agora e seja uma pessoa que vive com Emet. O Mahi Nemanutô, qual é a gente tem que ser confiável aos olhos de Hashem. Betismor alakela neman, confia em Hashem, o confiável. Shomer abrit viachesed leohavav, que ele guarda o pacto e a bondade para aqueles que amam ele. O leshomrei mitzvoisav, aqueles que cuidam das suas mitzvot.
Mahi Nemanutó, o que é essa fidelidade de Hashem? Sheu Shomer Abrit, ele vai guardar o pacto que ele fez com a gente. In Tzadik Hatah Hetkal, o Poré Agmuló Baolamazé, quando um tzadik ele fez uma transgressão, Deus já vai cobrar dele nesse mundo. Vezé Davar Barur, Shetov Yoter Latzadik, Litiod Nidon, Afilo Beisurim, Keiov, Kolhamav Begufó. E a gente sabe que é melhor a gente passar, mesmo que seja uma vida dos sofrimentos do Iov, do Jó, a gente sabe dos sofrimentos terríveis, mas que isso seja no corpo dele, Sheu Davar Bazui, que é uma coisa desprezível, que é uma coisa limitada, Baolam Hazé, Sheu Losman Katzer Lichiot, que é um tempo curto que a gente tem aqui na vida, Velated Gmulatov Laneshama, mas as coisas boas, Deus ele pagar diretamente para nossa Neshama, Sheu Nirbad Baolam Elion, que é uma coisa honrosa no mundo superior, Sheino Kale Veino Pose Kolamit, que vai ser infinito, que não vai ter final, essa vida eterna espiritual que a gente vai ter. Vezé Yoter Tov Latzadik, Mimma Shelo Aya Poré Alo Hataav Baolam Hazé. E se os tzadikim não fossem cobrados aqui no mundo, aí Adanotob Baolam Haneshamot, a gente vai ter que ser cobrado lá no mundo das almas, Beisurei Gehinom, com sofrimentos do Gehinom, desse lugar de expiação espiritual, O Mahmad Hatao, Imat Lenishmato Minamalatá, Baolam Haneshamot, Veidabek Leziva Elion, ou a pessoa perderia por causa de uma transgressão a conexão eterna com Hashem, vai diminuir o prazer que ele teria para toda a eternidade. Mas aqui para os Rechaim, Deus já paga nesse mundo. Olha que incrível, isso conecta, com isso eu queria fechar, porque ele fala que Bezrat Hashem, Arahaman, Yadriheinu Bamito, Deus conduz a gente com a sua verdade, vai avieu lehadarav, que a gente possa entrar nos seus aposentos, leagia leora elion, para chegar na luz celestial, na luz elevada, asher sham revion, usou o tzvit e fartou, porque lá é toda a beleza, tudo de bom está guardado para o Olam Abá. Por que ele terminou com esse conceito de pagar no Olam Hazé para os Rechaim e pagar no Olam Abá para os tzadikim? Quando um tzadik faz uma mitzvah, essa mitzvah ela é parte das ferramentas da verdade desse tzadik. Quando um rachá faz uma mitzvah, isso é parte das ferramentas de mentira, de enganação. Olha o que traz o Rav Dessler, que incrível. Esav, ele fazia uma mitzvah incrível. Qual é a mitzvah? Mitzvah de Kibud Aviem, de honrar os pais, que é uma das mitzvot que a Torá mais valoriza. Honrar os pais nas tábuas das leis, tá? Junto com as mitzvot Ben Adam Lamakom, da pessoa com Deus. E justamente essa mitzvah, o Esav fazia com perfeição. Por que não está escrito em nenhum lugar que o Esav tem o Olam Abá dele garantido por essa mitzvah que ele cumpriu com perfeição? Porque essa mitzvah é tudo parte da mentira dele. A vida do Esav é uma vida de mentira e a vida do Jacob é uma vida de verdade. Então, mesmo as mitzvot do Esav, elas são mentira. Faz parte da hipocrisia, faz parte da enganação, faz parte de enganar o próprio pai, para que o pai pensasse que ele é tzadik. Então, fala o Rav Dessler, olha que incrível. Mal emeto, mal sheker. O que é verdade e o que é mentira? Betrilat Hanuheino, o Baneino, quando a gente está no começo da nossa educação e do nosso entendimento, a emet hu shemesaprim uvdot kemo sheirau, vesheker que shemeshanim mizeh. A gente aprende, quando a gente é pequenininho, que falar a verdade é contar exatamente o que aconteceu. E falar mentira é mudar o que aconteceu. Mas ele fala que isso não é a definição verdadeira. Tudo que a gente faz na vida
que aproxima a gente de Hashem, que aproxima as coisas para o seu objetivo verdadeiro. Isso é emet, isso é verdade. Tudo ao contrário, que afasta a gente do objetivo, que afasta a gente de cumprir a vontade de Hashem. Quer dizer, quando a pessoa é egoísta, quando a pessoa pensa só nela mesma, então, isso mesmo quando ela fala a verdade, isso é mentira, porque ele não está falando a verdade para se aproximar de Hashem, ele está falando a verdade para se afastar de Hashem, para que ele seja confiável aos olhos dos outros, para poder enganar depois, como o Esav fazia. O Esav, ele enganava os outros para quê? Fingindo que ele é tzadik, para depois dar o bote, para atacar. O Esav, ele vive uma vida de mentira. Todos os atos dele são mentira. É por isso que o Jacob é o contrário. Todos os atos dele são verdade, mesmo quando ele precisou enganar o pai dele para pegar a brachá de primogenitura. Por que isso não foi uma transgressão, essa mentira? Porque isso não é mentira, isso é verdade. Ele quer cumprir a vontade de Hashem, ele quer fazer o que é certo de verdade. Então, isso foi considerado emet. Mesmo que ele precisou enganar, ele não falou mentira, mas ele enganou o pai dele nos atos dele, isso foi considerado emet, porque isso não foi com motivação egoísta, isso foi para cumprir o que Deus queria que ele cumprisse no mundo. Então, essa é a definição de emet. Bezrat Hashem, a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo que a gente fala. A verdade é que estão me perguntando, né? Que ele só sabia que era verdade porque a Arifka falou. Na verdade, ele tinha comprado a primogenitura. Essa brachá que o Yitzhak vai dar para ele, ele tem direito dessa brachá, ele comprou isso. Então, agora, ele não quer falar para o pai, porque ele sabe que ele vai destruir o pai dele, contando que ele comprou a brachá de primogenitura. Porque o Yitzhak vai perguntar, mas quanto você pagou? Falou, um prato de lentilha. Ele ia destruir o coração do pai dele. Isso não é emet. Você contar que teu irmão era achar, a ponto dele vender a primogenitura por um prato de lentilha, isso não é emet, isso é mentira. Então, olha a definição da Torá. Óbvio, a gente precisa estudar, cuidado para a gente não falar, não, os fins justificam os meios, não justificam. Então, a gente tem que saber, mesmo que o fim é a gente fazer a vontade de Hashem, a gente precisa estudar, a gente precisa saber em cada situação como a gente deve se comportar, e dessa maneira a gente vai estar vivendo com emet, tanto nas palavras quanto no coração, em todos os comportamentos que a gente tem na vida. Shavua Tov.